Boa noite para todos. Hoje, como semana que vem é carnaval, então nós teremos uma reunião. E já na outra semana começa março, né? Então, hoje é a nossa última semana do mês. Então, nós vamos fazer o Boa Nova e o Evolução em 2 Mundos. Tá claro? E voltamos ao Obreiros no mês que vem, né? Nosso curso. Eu vou ler o parágrafo anterior do Boa Nova. Eu não vou parar nele porque nós já discutimos ele, senão eu vou redundar em fazer de novo o estudo e nós vamos a partir deles. Mas para lembrar, dar uma claridade naquilo que vai ser a continuidade. Vai pegar aí? Voltamos? Voltamos assim. Voltamos assim. Aí. Voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus. Pois, para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do seu espírito, sendo esse o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contentor da terra convencer-se sinceramente, tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-se de que ninguém pode dar ao outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela sua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem olvidar-te que Deus cuida de todos. Só essa frase aí, eu já não sei como é que foi essas discussões no ano passado, né? Mas vamos começar daqui. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. Nós temos uma fase na evolução que é uma fase de aquisição de experiência e de informações. E esses valores adquiridos, eles vão diretamente ser conservados num campo de arquivos mentais. Arquivos mentais que podem estar inseridos à realidade do passado ou às nossas condições da atual reencarnação. Por exemplo, nós temos uma expressão emocional que ela é oriunda das experiências animais. Raiva, mágoa, inveja, ciúmes, né? Todas elas são armazenadas e apesar de o processo reencarnatório ele operar quanto o passado, parece que as reencarnações tamponam mais conteúdos de substância superficial. Por exemplo, como nome e forma. Eu não lembro do meu nome no passado, não lembro qual a forma que eu tive, mas no processo das vidas, as energias emocionais elas conseguem atravessar o tecido do esquecimento. Porque a criança já vai nascer envolvida por essas emoções com mais facilidade, com o desenvolvimento do seu processo de crescimento. E quanto mais ela vai envelhecendo, mais essas reatividades instintivas atravessam o conteúdo das suas reações. E isso, em decorrência do passado,
Isso quer dizer que eu não tenho a ferocidade da fera, mas esses núcleos, eles, abafados pela reencarnação, conseguem exteriorizar um grau dessas energias em nós espontaneamente, mesmo infantilmente falando, mesmo uma criança. Ela manifesta a raiva, o medo, até porque isso é necessário de alguma forma, é como se fosse um conteúdo necessário para a sobrevivência delas, se não tiver recursos de educação para elas. Elas vão ter uma chance, primitivamente falando, de ser moldada a uma sobrevivência animal, se ela tiver só animal do lado dela, né? Só que o ser humano, em comparando com o animal, ele vai ter uma incapacidade de sobrevivência muito menor, se não for estimulado do lado do quê? Intelectual. Então, e quando se trata de a assimilação de conteúdos, né, nós temos um tipo de assimilação de conteúdos que é o tipo de assimilação de aprendizado vivo que marca a nossa experiência cotidiana. Por exemplo, eu vim dirigindo para cá, eu guardo o caminho que eu faço, e é tão guardado que nós não percebemos que eu não preciso usar a memória assim, eu tenho que lembrar que eu tenho que passar por aqui. É espontâneo essa memória, né, que você dirige, você não percebe a memória vindo articulada. Mas se a pessoa perguntando uma data, aí você tem que se esforçar um pouquinho mais para a memória o quê? Trazer. Então nós temos uma memória muito natural, já expressa no conteúdo da vida, de imediato. Você reconhece as pessoas, você sabe os caminhos que você tem que passar, né? A não ser que tenha um problema muito sério na estrutura neurológica, um acidente, que você perderia esse padrão e olharia para as coisas como se as coisas fossem completamente o quê? Desconhecidas. Tá claro? Isso não acontece conosco. Há um reconhecimento natural das coisas. Você bate o olho e reconhece. Uma identificação natural, que representa um conjunto de memórias muito ativas e muito dinâmicas. Entre elas também as reações emocionais, né? E quando nós falamos, né, Tadeu guardou o esclarecimento de Jesus, nós guardamos os esclarecimentos. E de que forma que nós guardamos os esclarecimentos? Porque a experiência viva do dia a dia, para ela ter uma conotação mais forte, como uma marca impressionável, ela tem que ter o quê? Porque eu levanto todos os dias, tem experiências comuns. Vai ser muito difícil eu guardar essas coisas, né? Por exemplo, hoje é terça-feira. O que eu comi ontem? A não ser que ontem você comeu uma coisa que você falou assim, nossa, né? Se não foi assim, você comeu e você vai ter uma dificuldade de lembrar que eu comi ontem no almoço. Tá claro? Ou então uma coisa assim, nossa, tá muito ruim essa comida. Então o que aconteceu para que tenha uma ressaltação, uma evidência mais forte na experiência, para que a memória seja mais fixa? Saiu do normal. Saiu do normal e mexeu com o quê? Com a emoção. Com a emoção. Então o ingrediente mais forte de toda a memória, ela tem que ter uma emoção. A memória guardada com a emoção é mais forte que a memória sem emoção, que é a memória do cotidiano, né? E em se tratando de ensinamentos, que aí nós temos a memória vivenciada dia a dia, porque nós temos um sistema nervoso muito vivo e as experiências do cotidiano, você está aqui, né, o tempo todo, tá, ó, e isso está sendo guardado dentro de nós, como memória. Mas uma situação mais extremada marca uma memória mais firme dentro de nós, uma marca.
né? Aí você tem os ensinamentos. Por exemplo, nós estamos estudando aqui. Como que eu guardo o ensinamento? Em que área especificamente da memória os ensinamentos da doutrina fixam em nós? É emocional? Não. Às vezes sim. Mas já notaram que, por exemplo, eu vou numa palestra que a pessoa faz até eu me emocionar. Pode ser que aquele conteúdo fica mais vivo dentro de mim. Mas vai acontecer rapidamente o quê? Esquecimento. Um esquecimento. Nós estamos lendo, aprendendo. Mas de tanto você ler e aprender a doutrina espírita, não fica as expressões escritas, a fala não, mas fica um conteúdo mais, por exemplo, é muito difícil as pessoas que estão sentadas aqui não saberem um pouco sobre reencarnação, mortalidade da alma, né? Aí a pessoa me fala o que é reencarnação, você vai tentar falar nas suas palavras, você não vai conseguir lembrar o que o livro dos Espíritos, né? Mas o seu entendimento, né? O que é fundamentado em que memória? Qual é a memória? Que característica é a memória do conhecimento, das informações? E olha que é um conteúdo muito simbólico. Memória afetiva? Memória racional. Informativa, né? É uma memória que você guarda conteúdos racionais, de linguagem, né? E se é fácil esquecer nome e forma, não precisa reencarnar para esquecer, não. Já esqueceu. O mecanismo reencarnatório continua. Uma vez eu estava fazendo uma palestra na PUC, naquelas palestras que os professores chamam espírita para falar, né? Sobre espiritismo, né? O ensino religioso chama de vez em quando outros representantes, e eu já fiz umas palestras lá na PUC para esses estudantes. Moderninho. Moderninho, né? E nesse dia eu estava fazendo a palestra, estava a turma toda lá, e tinha uma menina lá no fundo que ela provavelmente ela estava fazendo uma outra coisa mais interessante, porque eu lembro que eu estudei na PUC, ninguém gostava muito dessas palestras, não, e aproveitar para fazer um para cá, adiantar um trabalho. Mas ela deve ter prestado atenção, porque quando eu estava falando de reencarnação, foi a única que levantou a mão para perguntar uma coisa, ou para falar alguma coisa na verdade. Ela levantou a mão e falou assim comigo assim: eu não acredito em reencarnação. Aí eu falei para ela assim: por que você não acredita na reencarnação? Ela falou: porque eu não lembro das minhas outras vidas. Aí eu parei um pouquinho, olhei assim: então posso falar uma coisa para você? Ela: pode. Você acredita que você teve 1 ano de idade? Ela parou assim. Ela falou: eu tive. Você lembra? Aí ela ficou mais parada assim, olhando para mim. Vou falar 1 ano de idade, não. 5 anos, né? Vou falar assim: há um ano atrás, nesse mesmo dia e horário, você está fazendo o quê? Eu não lembro, não. Então você não acredita nisso também, não. Você não acredita na reencarnação porque você não lembra, você não acredita em todos os fatos da sua vida que nesse momento você não lembra. O processo reencarnatório, que é de uma vida passada, ela consome-se no véu do esquecimento. Imagina as experiências da nossa vida, que é a mesma coisa. O esquecimento do passado, alguma coisa em nós faz esquecer, até porque imagina você ter todas as informações, experiências vivas em você o tempo todo. O que você seria? Ia caber em nós o grau de informações, experiências vivas em nós aqui? Não ia. Tem que existir isso. E sobra uma fresta de consciência desperta, da qual nós vamos acumulando as experiências mais novas e as informações mais novas. E no processo de evolução que nós nos encontramos, esse é o mecanismo de desenvolvimento do ser, estritamente ligado à razão, e que é fácil de esquecer. Quanto mais
o movimento for marcado pelas informações externas, mais fácil de esquecer e mais difícil lembrar, porque são conteúdos, apesar de importantes, sem valor real. Então, nós estamos num processo de desenvolvimento espiritual em que o princípio inteligente se expande e corporifica. Forma um corpo. Corpo esse de experiências, que caracteriza o nosso jeito de ser. Por exemplo, nós somos seres humanos. Apesar de serem diferentes na sua amostragem, mas existe uma característica comum que evidencia o que é o ser humano. Não é assim? Que é natural e espontâneo. E diferencia conforme esse grau de acúmulo de experiências ou marcas que nos faz diferente em alguns aspectos, por exemplo, informativo, técnico. Não é assim? Tudo isso baseado na construção de acúmulo de experiência, que eu preciso para movimentar o recurso de expressão. Tem que estar o tempo todo o quê? Utilizando o que para manifestar as reatividades dentro da vida. Qual é a área que eu tenho que estar o tempo todo acionando para relacionar com a vida? Social. Certo. Eu falo no meio social, no meio do trabalho, dirigir, igual eu falei, eu tenho que estar acionando essa área o tempo todo, que é a memória. O meu comportamento é baseado em memória. E a memória é o que em relação ao tempo? Passado. Então eu vivo pelo passado. E por mais criativo seja o passado é limitado em si mesmo. Como é que ele vai poder ser criativo se ele é repetido? Tá claro? E todo passado é acúmulo de experiência, um acúmulo que eu venho. Então a gente guarda esclarecimentos, repete os esclarecimentos, mas repetir esclarecimento, não? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha que beleza, repetiu o quê? Jesus. E o que você tem de mais? Tá claro? Eu posso impressionar as pessoas num momento de discussão e eles falam assim: o que é a verdade? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É assim? Eu duvido que Jesus falou essa frase desse jeito. Essa frase para Jesus era ela dinâmica e criativa. Então nós vamos. Então até agora nós somos um acúmulo de experiências fixadas em nós, que personifica a condição humana e a nossa condição evolutiva. E nessa encarnação, tecnicamente, nós temos papéis em alguns momentos da nossa vida, dos nossos dias, para aplicar o eu técnico. Aí você vê no centro espírita qual que é o eu que tem que ser elaborado para uma melhor expressão de desenvolvimento nesse momento. É um eu técnico? É um eu o quê? De informações espirituais. Poderia ser um eu interior. Isso aí. Mas dessas informações, que é um pouco técnica também. Porque esse é o homem razão, o homem Adão, o homem José, né? Em que diferencia dos patamares evolutivos do homem Maria. E eu falo homem Maria porque falando no desenvolvimento humano, que ontem ele desenvolve-se através da razão, mas para caracterizar uma espiritualidade ele não pode ser desenvolvido pela razão. Ele vai ter que ser desenvolvido pelo qual campo? Sentimento. Talvez, aí nós estamos colocando uma hipótese, o sentimento, que não é as emoções, que nós estamos falando de emoções como memória energética animal,
os sentimentos sejam uma plenitude das expressões criadoras, que não vão nascer da memória. Vão nascer da onde? Da vibração. Nascidos do próprio Espírito. Tá claro? Tem que nascer da pureza do Espírito. Por isso que o amor, apesar de ser dito, repetido, ensinado, ele só vai ter autenticidade quando nascer da fonte do próprio Espírito, que é o amor manifesto. Todo o nosso movimento de amor, ele é baseado na lembrança e numa perspectiva racional. Então, ele não é nascido da mulher, mas nascido do homem com a mulher. A razão falseada de sentimento, de espontaneidade, é a mulher falsa, porque ela nasceu do homem, né? Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque eu posso falar assim: eu vou ser uma pessoa compassiva, vou ter compaixão. Se eu estiver elaborando isso pelo raciocínio, é a mulher ou o homem que está determinando? É o homem. Aí eu tenho que estudar muita compaixão, né? Por isso que é mais fácil fazer palestra, porque quem determina a palestra é o homem ou a mulher? Mas as palestras mais bem dadas vão ser pela mulher, que elas vão falar por... Eu não estou falando elas, mulheres físicas, eu estou falando das mulheres que estão dentro de nós, que é a manifestação do quê? Do sentimento, ou sentir espírito, não é saber espírito. Por isso que nós estamos, por isso que a evolução humana é credenciada pela razão, e a evolução espiritual é credenciada pelo sentimento. E nós estamos no estágio de tentar desenvolver o estágio da evolução da mulher. Por isso que o nascimento de Jesus, qual que é o papel de José? O que acontece com ele? Ele se anula, ele diminui. Se volta um pouquinho, porque faltou o feminino e o masculino. Eu tenho uma frase, posso te perguntar ela, você trabalha em cima dela para mim, por favor? O homem sensato adapta-se ao mundo, o insensato tenta adaptar todo mundo a ele. Todo progresso se dá à insensatez. O homem sensato adapta-se ao mundo. O insensato tenta adaptar o mundo a ele. Todo progresso se dá à insensatez, no plano material. No caso em si, até agora nós andamos nesses dois aspectos, tanto da sensatez e da insensatez, porque todos eles são ainda fundamentados na experiência que vem de fora. No nascimento do sentimento, é uma experiência única, ela terá que nascer de dentro. Porque, por isso que a sabedoria de Jesus não sai do livro. Há escritores que querem ajustar a mente de Jesus aos ensinamentos de um grupo de religiosos da época, que eram os essênios. Só que quando Jesus chegou lá nos essênios, ele mudou os essênios todos. Ele que mudou os essênios, apesar dos essênios não querer mudar, porque ele, apesar de ser um grupo mais profundamente desenvolvido, mas eram cheios de quê? Cheios de amarra, cheios de rituais, vícios. E Jesus não tinha isso não, porque Jesus é a expressão do Espírito puro. Isso quer dizer que ele era puro o quê? Sentimento. Então, e para isso eu tenho que diminuir o acúmulo de experiências adquiridas. Eu vou ter que perder o quê?
Então os fundamentos da razão estão baseados na onde? Na memória. E para eu desenvolver sentimento, vou ter que perder o quê? Memória. E a memória é o fruto do acúmulo das experiências dentro da evolução. E se a memória é o fundamento da ação, ela não é uma ação que nasce da essência, mas nasce do passado, que é o que nós somos. Eu sou o passado personalizado, corporalmente, mentalmente, condicionadamente, reativamente, porque eu não posso ultrapassar os limites dos meus pensamentos, porque é nos pensamentos que estão a marca do meu passado, na qual eu manifesto pela linguagem. Para existir uma linguagem extraordinária, ela tem que ser a linguagem movida pelas forças do sentimento. E todas as expressões nascidas pelas forças do sentimento é uma linguagem extraordinária, que é o que deveria acontecer com Jesus o tempo. Por mais extraordinário que nós sejamos no campo da razão, nós estamos apenas repetindo frases extraordinárias de quem sentiu. Então, quando a gente vem para cá, a gente esquece as nossas outras vidas, já é uma ajudinha que eles estão dando para a gente buscar o sentimento. Até para abrir espaço para você desenvolver novas perspectivas. Já é uma ajuda, né? Porque o desenvolvimento espiritual que nós temos que passar, ao invés de ganho, vai ter que existir o quê? Perda. Eu vou ter que perder experiência. Eu vou ter que perder materialização. Em outras palavras, eu vou ter que perder memória, que é a morte do passado. Ou ressignificar, não? Uma experiência. Como Deus é perfeito e cria tudo perfeito, a essência espiritual é perfeita. Mas ela só pode manifestar sentido se os condicionamentos de uma ação lembrada deixar de existir. Só que, como não existe involução, você caminha para perder esses elementos para que a essência espiritual possa o quê? Manifestar na sua totalidade, que é o espírito puro. Então o que é um espírito puro? É um espírito que não tem memória. Aí vocês vão falar assim, mas então como é que Jesus manifestava aqui? Não me pergunte que eu não tenho a menor ideia. Como que é um ser sem memória? E que sabe tudo? Eu acho que Platão, o Sócrates, chegaram a falar que, não lembro exatamente, que na verdade os livros são problemas. Né? Porque a gente está ali, né? Depois a gente vai condicionado. Vai ficar condicionado. É a barreira da... Olha o que eu estou querendo dizer para vocês, olha só. No desenvolvimento espiritual humano, quem predomina é a razão. E nós estamos chegando no ápice desse desenvolvimento. E o ápice desse desenvolvimento fundamenta-se numa transformação. Para que venha a nascer o quê? O sentimento. Estou entendendo também o seguinte, a gente tem que aumentar a percepção do presente, do agora, sem referências do passado, sem referências da memória. Agora, que recursos eu vou utilizar para isso? Sem que eu não... se eu for usar o arsenal que eu tenho de conhecimento, eu vou estar preso ao passado. Então, adquirir essa percepção no presente é um condicionamento que eu vou ter que treinar, ou desenvolver, né? Se eu estou no campo da forma, a forma é feita de quê? Eu estou no campo da forma, a forma é feita de matéria. E a matéria é feita de quê? De coagulação da vida, que é uma memória fixa. Então olha para essa parede, quanto tempo ela vai existir?
Ela é uma memória fixa. Por isso que eu entro aqui e olho para as paredes, elas têm uma interpretação natural. Apesar de todas as paredes serem o quê? Iguais ou diferentes na pintura, não é assim? Então, mas é como se eu, na minha memória, em se tratando do contato com o mundo material, eu olhasse para uma parede e olhasse todas. Então não gasto tempo de ver a diferença das paredes. Então a minha memória, então aí é o condicionamento fixo. A minha memória olha para as paredes, indiferente de qualquer casa que eu entre, é como se eu entrasse para todas iguais. Então, eu não tenho aquela sensibilidade de falar assim, eu estou entrando pela essa casa pela primeira vez, essa parede não é igual às outras não, apesar de ser parede. É como se a minha memória fizesse o quê? Eu vou intrometer na sua percepção e já falou assim, não gasta tempo com isso não. Tá claro? Eu vou para um país que eu não conheço. Eu alugo um carro e ando pelas vias. A minha memória, por mais que ele queira, ela vai ficar assim. Eu vou para um outro estado. Não é assim? Aí você vai dirigir, é a mesma coisa. A memória tenta falar assim, querendo te enganar assim. Você sabe andar aqui. Tá claro? Mas você não sabe. Você sabe andar na onde? Onde você tem experiência fixada. Por exemplo, você viaja para fora, aí você volta para Belo Horizonte, você tem alguma dificuldade de andar? Talvez em bairros mais. Aí você é acometido dessa experiência com o novo, que a memória fica insistindo, tentando fazer o quê? Transformar em velho. Tá claro? E quando você chega num país que você não sabe onde você está o quê? Quando você olha para os lugares? Sem referência. Você está sem referência, você está o quê? Perdido. Aí você sente o quê? Medo. Tá claro? Aí vem as memórias de relação com aquilo lá. Medo. E por que você está com medo? Porque você está perdido. Eu estou perdido em relação ao quê? Ao conhecimento, que eu não tenho ali. Mas eu tinha que não ter medo. Porque eu estou perdido em relação ao quê? Não é nada. Mas a sensação de não conhecer gera o quê? Medo, insegurança. Que é a mesma intromissão da memória, não com o conhecimento, mas com a emoção. Eu voltei até uma instância inferior, que é a instância animal. Porque quando eu não conheço nada, eu já volto para o animal e falo assim, ó, você tem uma inteligência de quando você não conhece, é assim que você reage. E eu não entro na mente inocente, que é a mente nova, que não conhece, mas que vai lidar com o quê? Com o que eu vou lidar? Eu não estou lidando com a memória, com o novo, que não é a não memória e onde pode surgir a possibilidade da criatividade. Tá claro? Então, para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. Isso quer dizer que eu vou fazer o que com essa substância? Guardar. Guardar para mim o quê? Utilizar. Tá claro? No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, nas condições humanas nós edificamos. E quem que edifica? Qual que é a profissão que edifica? Engenheiro.
Nós somos engenheiros de uma estrutura, de uma construção interior. E Jesus já desloca para as necessidades humanas, porque ele estava lidando com quem? Ele não estava lidando com seres sentimentais, ele estava lidando com seres raros. Ele estava lidando mais com o homem do que com a mulher. Eu não estou tratando a mulher e o homem com condição física aqui não. Em outros países, ele está lidando mais com o espírito adaptado à realidade física do que com o espírito adaptado à sua própria realidade. Mas que, para lidar com esse conteúdo de forma real, que é um salto quântico de evolução, onde que eu devo atirar ao esforço? Não está na frase aí? Esforço silencioso. Por que é um esforço silencioso? Porque não pode ser um esforço palavreado. Por que palavreado? Da boca para fora. Porque senão vai ser muito mais uma expressão de destaque egóico, de demonstração de conhecimento, na valorização do outro que vê que a gente tem conhecimento e bate palma. Não é assim? Então o que é isso? Esnobação de conhecimento. E esnobação tem um crédito. Qual que é o crédito da esnobação? De quem está falando? Ele quer o que dos outros? Admiração, adoração. Tá claro? Aqui Jesus já dá um destaque. Olha, você tem que edificar isso por dentro, no esforço silencioso, porque não pode falar para os outros. Não pode falar para os outros muito falado. Tem que ser falado silenciosamente. O que é falar silenciosamente? Pelo exemplo. Não é falado de fora para dentro. Não é destacado pela palavra, é destacado pelo comportamento, que é a aplicação do conhecimento. Então, há o conhecimento adquirido e a aplicação do conhecimento, que é a manifestação operativa da conquista racional. E toda a conquista racional, ela só é destacada através do quê? Eu estudo medicina. Adianta eu só adquirir informação de medicina? O que eu tenho que fazer? Então, a consolidação material é a coroa da razão. É o objetivo ou fruto da conquista racional. Toda conquista racional só é real quando ela é aplicada. Isso não é para o sentimento. E para que ela seja aplicada, ela não pode ser destacada pela palavra, porque aí ela não é aplicada, ela só aparece no quê? Na expressão, que é os hipócritas. Quem são os hipócritas? É a razão não aplicada. A hipocrisia, então, é a falsa impressão da razão. Tá claro? Porque ela é mostrada pelas manifestações superficiais da palavra. A consolidação da razão, ela exige o quê? A aplicação e prática. O que não serve para o sentimento. Porque o sentimento, ele não é aplicado para consolidar. Ele é uma ação espontânea. O conhecimento eu preciso adquirir e aplicar. O sentimento não. Ele manifesta, ele é a ação. Ele é a aplicação sem aplicação. Porque só é a aplicação com conteúdo racional. A razão aplicada é eu usar o pensamento em prática. Que é o que nós fazemos. Vamos fazer caridade? Aí eu tenho que pensar na caridade para o quê? Para fazer.
Ah, eu quero ser uma pessoa compassiva. O que eu tenho que fazer? Aplicar a compaixão. E compaixão é sentimento? É. Se eu aplicar a compaixão, então não é o sentimento que eu estou aplicando. É o quê? É o conhecimento da compaixão. O conhecimento da compaixão é o homem edificado. O sentimento aplicado não dá conta, porque ele é a própria manifestação natural. Eu não penso para ser compassivo pelo sentimento, mas penso para ser compassivo pela razão. Você vê uma cena e fala assim, eu preciso ter compaixão aqui agora. Mas vocês acham que quem é compassivo fica pensando assim, eu preciso ter compaixão aqui agora? É a própria compaixão. Porque a compaixão nasce da inteligência sentida. E a inteligência sentida é a mulher. É a Maria. É a Eva, nas suas expressões rústicas. Não Adão e José. Tá claro? Mas vamos lá. O mestre esclareceu com seus... Eu vou terminar isso aqui para pegar a evolução em dois mundos, mas quando está faltando só um pedacinho, então vamos fechar aí. O mestre esclareceu com seus apólogos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, a acha varrida e adornada. Depois vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Como o texto está falando de... Eu vou ter que voltar nisso no próximo.